Olá, boa noite! Tá começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook do Byte Amigo Pet. E no papo de hoje a gente vai falar de um assunto super importante, a saúde bucal dos pets. Como é que tá o cuidado aí com os dentes e as gengivas do seu animalzinho de estimação, hein? É sobre isso que a gente vai falar hoje, com várias dicas e orientações da nossa médica veterinária, Andréa Savioli. Boa noite, Andréa, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Fran? Boa noite a todos vocês que nos acompanham ao vivo. Estamos aqui mais uma noite para tratar de assuntos que são importantes para eles e para a gente também. É verdade. E para a gente começar, vamos esclarecer logo de cara. Cuidar da saúde bucal dos dentes dos pets, né? É só uma questão de estética ou é uma questão de saúde mesmo? Totalmente uma questão de saúde. Tanto é uma questão de saúde que hoje existe dentro da veterinária uma especialidade, como existe também para nós humanos, que é a odontologia. Então, da mesma forma que nós temos os cardiologistas, os dermatologistas, os oftalmologistas, nós temos também as pessoas especializadas em boca e dente de animais, né? Que é a área da odontologia veterinária, e são veterinários que estudam para trazer toda essa saúde que é extremamente importante e que envolve os dentes e a boca dos animais. Tá esclarecido, Andréia, obrigada, viu? Olha só, você que está acompanhando a nossa transmissão, participe, tem dúvidas sobre esse tema? Pode escrever aí pra gente nos comentários, na página, tá nessa transmissão, ou se você preferir, pode mandar lá no inbox pra gente, que a nossa equipe tá acompanhando tudo aqui, tá? Andréia está com a gente, né, também hoje, a PUC, né, nossa companheira de sempre, e a Belinha já foi, né, Belinha? A Belinha já dormiu, já tá ali tranquila, não tá se preocupando muito, mas as duas estão com a saúde bucal em dia. Andréia, fala pra gente, esses problemas são comuns? São muito comuns, né? O pessoal que está assistindo que tem cachorro e gato em casa sabe disso, né? Todo mundo que tem cão sabe que em determinada época da vida esse cachorrinho vai começar a ter sintomas, né? Que a gente vai falar quais são. Tanto é comum que as doenças infecciosas que acometem os dentes e a boca dos pets estão classificadas como as doenças infecciosas mais comuns da vida deles. Olha, né? Só. Então é assim, é aquela coisa assim, sabe? Batata que vai acontecer. É desse jeito. E conta pra gente então esses sintomas, Andréia, que doenças são essas? Então, a gente está falando de uma doença infecciosa, né? Como nós acabamos de falar, é a doença infecciosa mais frequente da vida dos nossos pets. Essa doença infecciosa, ela tem alguns sintomas que são bastante claros da gente reconhecer, só que, infelizmente, quando a gente se dá conta, a doença não está mais no início, né? Porque o que a gente percebe de sintoma de doença infecciosa em boca e dentes, que na verdade tem um nome bem específico que a gente vai começar a falar a partir de agora, que é a doença periodontal, né? A doença periodontal, ela traz como sintomas para os tutores, proprietários, que vão ser os primeiros que vão detectar, o mau hálito do animal, né? Acho que isso é a coisa, talvez é o que mais incomoda para a gente, né? E o que nos desperta a atenção, poxa, tem alguma coisa errada. E quando a gente vai olhar para a boquinha desse animal que está com mau hálito, a gente repara que a coloração dos dentes não está mais branquinha. Esses dentes, eles não estão mais limpos, como é o dente do animal na sua primeira fase de vida, né? Normalmente até 1 ano, uns 2 anos, esse animalzinho tem os dentes muito branquinhos, muito clarinhos, né? A gengiva é um rosa clarinho também. Então, Sim. é a boca saudável. A gente olha para essa boca e já começa a ver alguns dentes amarelados, outros já estão com uma plaquinha por cima, que tem uma coloração amarelada, amarronzada. Então, a gente já tem uma doença periodontal. E quando a gente detecta que a coloração do dente mudou, essa doença periodontal ela já está um pouquinho avançada, ela não está no início. Mesmo que a gente veja só
pouca parte do dente envolvida e só um filme meio amareladinho na interface do dente com a gengiva. Isso já não é o começo da doença periodontal, tá? Então, quando a gente percebe esses sintomas já estão avançados, e vai ser necessário que a gente já tome uma medida de tratamento nesse ponto. Ô, Andréia, e uma pergunta assim, bem curiosidade minha mesmo, assim, os cães também têm cáries como os humanos? Eles podem ter cáries, mas é bem menos frequente que ocorre com a gente, tá? Então as cáries, elas são bem mais raras, embora possam acontecer, são bem mais raras do que acontece com a gente. O problema realmente maior quando a gente fala de saúde de boca e dentes é a doença periodontal para eles. E a gente está falando de doença periodontal, né? Boca e dentes, mas você falou que é uma doença infecciosa. Será que ela não espalha para mais partes ali? Ela não tem um outro efeito em outros órgãos, por exemplo? Sim, isso acontece. Então a gente está falando de uma doença que talvez para quem não tem todo o conhecimento dessa doença, né, é algo que está localizado na boca do animal, no dente do animal, e não é assim que acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a cavidade oral, assim como conosco, ela tem interface com outras cavidades do crânio. Então, a gente sabe que a cavidade oral, ela tem uma interface com a cavidade nasal e ela tem uma interface com a cavidade ocular. Então, nós estamos falando de outras duas regiões que, se você tiver uma infecção na boca, essas bactérias, elas podem atingir olho, elas podem atingir nariz e prejudicar também essas estruturas nessas outras duas cavidades, mas não para aí, tá? Tudo começa então com um acúmulo de bactéria na gengiva, tá? E na parte embaixo da gengiva, uma parte que a gente não vê. E a gengiva, ela é um tecido extremamente irrigado. Então essas bactérias, elas vão estar se reproduzindo, né, e se desenvolvendo num local que tem uma interface muito grande com corrente sanguínea. Essas bactérias, com o evoluir da doença periodontal, elas podem chegar no sangue, elas podem ir para a corrente sanguínea efetivamente, e aí todos os órgãos que recebem muito fluxo sanguíneo, que são os órgãos vitais, de vital importância para a saúde, sim, né? Que é o coração, o fígado e os rins, olha só, podem receber uma carga bacteriana, tá? Que vem da boca do animal, e essas bactérias podem se reproduzir nesses órgãos e causar lesões também nesses órgãos. E uma coisa que é muito importante é que o avançar da doença periodontal, onde a gente tem o maior risco dessa migração de bactéria, vai acontecer na fase senil dos animais. E normalmente também, na fase senil dos animais, eles já têm doenças crônicas que são relacionadas com esses mesmos órgãos. Então, a gente sabe que o animal senil, ele tem uma cardiopatia já, né? Ou leve, ou moderada, ou mais severa, mas ele tem. O rim desse animal não está funcionando mais tão bem também. O fígado também já não tem todo aquele metabolismo. Então, a presença dessas bactérias na boca, ela vai agravar a situação desses órgãos que já estão com uma doença crônica associada à senilidade. Por isso que a gente está falando de um problema de saúde, efetivamente, e sério, bastante sério. Muito sério, pelo que você está contando pra gente aqui, né? E muitas vezes a gente pega o nosso cachorrinho no colo, sente até ali um mau hálito. Será que isso já também é um sinal clínico de que uma doença periodontal ou que uma limpeza precisa ser feita, Andréia? Com certeza, isso é o primeiro sinal clínico que nos incomoda, não deveria ser, né? Então a gente está falando de algo que é extremamente comum, extremamente corriqueiro e que existe uma especialidade hoje para atender da forma correta esse problema, tá? Não só na hora de tratar, mas também para atender no sentido de dar para o tutor, o proprietário, todas as dicas do cuidado, que vai ter que ser um cuidado para a vida inteira do animal, desde que ele é filhotinho, a gente tem que prestar atenção nisso. E isso está muito pouco incorporado na vida de quem tem pets. É né? verdade. Confesso para você que dificilmente ali
algum cachorrinho, acabei escovando o dente dele, viu? Exatamente. Tenho que assumir aqui, gente, desculpa. Mas isso é uma coisa assim que é o comum, né? E por isso que a gente trouxe esse tema para cá, porque a gente precisa começar a se conscientizar da importância. A escovação em si ela é uma medida muito importante, mas ela não é das medidas mais fáceis de se fazer. O que a gente tem que pensar é o seguinte: por que nós não temos essa doença periodontal, né? Nesse grau, nesse nível, com a evolução que acontece nos pets, porque a gente escova os dentes todos os dias, muitas vezes mais de uma vez ao dia, né? Que é o correto. Agora, trazer isso para a vida deles é prático, é viável? A maioria das vezes não, né? Então, existem outras medidas que a gente tem que fazer no decorrer de toda a vida do animal, que nós vamos falar depois, que vai evitar, que vai deixar esse desenvolvimento, esse aparecimento dessa placa bacteriana mais tardio. Quer dizer, a gente vai monitorando, a gente vai manejando esse problema e vai trazendo muito mais qualidade de vida e saúde para os animais assim. Quem vai orientar isso é o especialista, né? Que é um especialista que a gente tem que levar os pets rotineiramente para que ele veja os nossos pets, né? E esse é outro hábito que tem que entrar na nossa vida, a gente fazer consultas com o dentista veterinário, assim como nós também fazemos consulta rotineiramente durante toda a vida do animal. Muito bom, Andréia. Olha, gente, tá dado o recado, hein? E você, tem alguma pergunta para fazer para a Andréia? Pode mandar aí no inbox pra gente do nosso Bite Amigo Pet, ou pode escrever no comentário, que a gente vai mandar abraço aqui pra você. Conta pra gente de onde você tá acompanhando a nossa transmissão, tá? Ô Andréia, me conta uma coisa aqui. O que causa de fato esse acúmulo, né? Eu sei que a higiene é indiscutível que é fundamental, mas será que o tipo de alimento que o cachorrinho está consumindo, que o gatinho está consumindo, não impacta no surgimento? Sim, pode impactar, não é o único fator e não é determinante, mas pode sim impactar. O que a gente tem que entender aí nessa parte da correlação do alimento com esse acúmulo de placa bacteriana é que, assim como muitos petiscos vão funcionar para evitar que essa placa bacteriana se forme ou que ela aumente, o alimento ele pode também ter um pouco dessa função. E como que isso é conseguido? Através do atrito. Então, os alimentos que são alimentos secos, tá? Eles vão, a partir do momento que eles entram em contato com a boca do animal, quando ele está se alimentando, eles vão ter uma interação, eles vão causar um atrito, uma raspagem mesmo nos dentes, né? E então, eles tendem a ser alimentos que favorecem menos o acúmulo dessa placa bacteriana. Existem outros fatores que são individuais, tá? Que também interferem bastante. Então, não é determinante essa questão do alimento, mas ela interfere. Por exemplo, a Belinha, ela tem muita tendência a desenvolver placa bacteriana. A Belinha tem 2 anos, né? E ela já teve que fazer uma limpeza. A Puki já não, a Puki é mais velha e ainda não precisou. Então, é bem individual essa questão, tem a ver um pouquinho com raças miniaturas que têm mais predisposição, né? Os cachorros maiores que têm uma bocana grande, eles têm menos predisposição, é um pouco individual, então tem um pouquinho a ver com a raça. Mas o que acontece, né? Pra gente entender do que a gente tá falando, doença periodontal, o que é isso, né? Então, você começa a ter o acúmulo de bactérias, são bactérias específicas que vão lá e vão se acumular e vão causar essa placa bacteriana, né, na boquinha deles, embaixo da gengiva, pela falta realmente da higiene, né, pra gente não conseguir colocar essa higiene de uma maneira tão frequente quanto deveria. Essas bactérias começam então a se acumular embaixo da gengiva, a gente não vê, a gente não percebe a doença periodontal nesse momento, e essa placa bacteriana vai crescendo. Então ela começa a atingir primeiro a área do dente que tem a inserção com a gengiva, quando ele sai da gengiva, aí a gente olha, tá um pouquinho amarelado, então você já tem um filme, que não é um filme tão espesso de bactéria, mas já está lá. Sim. Se você deixar aquilo correr, essa placa bacteriana ela vai envolvendo cada vez mais o dente, então ela aumenta de tamanho e ela fica mais espessa. Então ela
começa a se mineralizar, ela vai ficando durinha e ela forma realmente uma placa em cima do dente, a ponto do dente praticamente desaparecer. Você olha para o dente do animal, Nossa. ele está inteiro coberto por essa placa. O que acontece nisso tudo, pessoal? A doença periodontal, ela não é só essa placa bacteriana, né? Ela é, quando a gente olha para a placa bacteriana, ela é um verdadeiro meio de cultura de bactérias. Tem milhares de bactérias ali naquela placa, é uma estrutura muito contaminada, tá? A gente tem que ter em mente que ali é uma estrutura muito contaminada. Só que quando a gente começou o acúmulo da bactéria lá na gengiva, nós já temos uma reação inflamatória ali também, que já está instalada e que só vai agravar se essa doença periodontal evoluir. Então a gente está falando de uma reação inflamatória junto com essa placa e a gente está falando de bactérias que vão produzir substâncias que são substâncias destrutivas de tecidos. Então elas ficam lá produzindo substâncias e essas substâncias junto com a reação inflamatória, que o organismo também vai detectar essa reação inflamatória e vai começar a produzir substâncias também, vai destruindo os tecidos que promovem a fixação do dente, a manutenção do dente ali na boca do animal. Então vai ter perda de dentição ainda. Exato. Ele vai perder um ou mais dentes, né? Os dentes começam realmente a amolecer, ficar abalados com o avançar da doença e ele vai perder os dentes. E quando chega nessa fase, a gente já tem uma condição irreversível. E aí, possivelmente, você já tem também grandes chances de que aquelas bactérias não estejam só na boca, elas já tenham aí migrado e já estejam causando problemas que a gente nem sonha que foram ocasionados por isso, mas foram. Então, é uma doença complexa, não é só olhar para o dente do animal e falar assim, tem uma plaquinha aqui e a gente vai lá, vai remover e tudo bem. Muito bom, Andréia. Tem bastante gente acompanhando a nossa transmissão. Aqui o assunto está interessante, está importante. E eu quero mandar abraço para vocês, para agradecer a audiência. Olha, a Lucinéia Santos e a Liliana Alves e também a Juliana Trigo está acompanhando a gente. Obrigada, viu, gente? E um abraço também para o Davi, para a Crislene de Franca, Agro e Pet Arca de Noé. Excelente palestra, ó, Andréia, tá vendo? Você é sempre uma profissional que traz audiência aqui na nossa transmissão do Bate Amigo Pet, porque além de um excelente conhecimento técnico, você tem essa proximidade com os seus pets, né? Tá aqui a Puc e a Belinha que não me deixam mentir. Bom, a Belinha acordou, a Belinha, agora ela já tá mais animadinha, né? Ô, André, aí conta pra gente como é que faz, então, para resolver esse problema. Tá, então vamos lá. Existem as medidas de tratamento e as medidas preventivas. Certo. Vamos começar então a falar de tratamento, tá? Então vamos supor que você detectou que o seu animalzinho tá com um pouquinho de mau hálito e aí você vai lá e você vê aquele filmezinho amarelinho no comecinho do dente, logo depois que termina a gengiva. Excelente hora para você tratar. Excelente hora para você tratar. Tá? Porque não está no início da doença, como eu falei, né? Essa bactéria ela já está embaixo da gengiva faz um tempinho, mas é um momento que se você levar para o especialista, ele vai conseguir tirar toda essa placa bacteriana que ela não está só no dente. Esse especialista ele vai também descolar a gengivinha ali, né? Tirar toda a placa bacteriana que se iniciou ali embaixo da gengiva. Então a limpeza ela vai além daquilo que a gente enxerga no dente, né? Essa limpeza ela é uma cirurgia, porque para ela ser feita com o rigor necessário, com o cuidado necessário, né? Ela é uma coisa minuciosa, né? Sim. Ela envolve que esse animal esteja anestesiado, não apenas sedado. Então a gente tem que esse animal ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar imóvel, né? E ele tem que estar tranquilo e imóvel numa condição controlada e muito saudável para a vida dele também. Então existe a anestesia inalatória que é a mais recomendada para isso. Então o especialista ele vai pedir um exame para o seu animalzinho fazer, né? Aquele check-upinho para ver se está tudo certo, vai marcar esse procedimento, vai fazer esse procedimento e
nesse momento você vai embora com o seu cão zeradinho para casa, tá? Aí a tarefa é sua, do veterinário acaba aí. Só que a sua é pro resto da vida. Estão anotando aí, né, gente? Vocês estão anotando, porque eu tô aqui, ó, prestando atenção, porque eu já sei que eu tenho que começar a ter um novo hábito de higiene com os meus cachorros. Exatamente. Aí qual vai ser a sua tarefa pro resto da vida, né? Adquirir, se não adquiriu, esse hábito de higiene, né? Então, pro resto da vida, para que essa placa não volte, você tem que fazer as medidas de prevenção. A gente vai falar já já delas, calma. Vamos então pensar naquele tratamento que, poxa vida, não peguei essa fase inicial da doença periodontal, meu cachorrinho já está com um hálito bem ruim, eu já olho para a boca dele e já vejo as placas bacterianas, que a gente chama de tártaro, né? Então já tem tártaro, normalmente tártaro começa nos dentes do fundo, tá? Então tem que olhar a boca toda do animal. Então já tem gengiva muito avermelhada, às vezes a gente já tem retração dessa gengiva, então a gengiva sobe, fica uma parte maior do dente exposta. E lembrando, pessoal, que quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma condição que traz um desconforto enorme para o animal, que traz dor para o animal. Dói. Então, esse animal, ele tem a qualidade de vida dele comprometida por essa doença periodontal ali instalada, tá? Vamos correr para o veterinário? Por favor, né? Vamos correr para o veterinário e vamos marcar essa remoção dessa placa bacteriana. Então, as mesmas condições têm que ser levadas em conta, tá? Antibiótico terapia vai ser necessária antes da remoção e depois, para a gente ter uma ideia do tanto que é importante essas bactérias que estão lá, que elas são significativas. A bactéria, ela fica circulante depois que você tira, né, que você remove, ainda por 30 minutos você tem um ambiente contaminado, tá? E um risco de que essas bactérias acabem se alojando em outro lugar do corpo do animal, porque você mexeu ali, tá? Sim. Você cutucou essas bactérias para remover, né? A extração, ela causa um sangramento gengival. Então, ela acaba expondo a circulação sanguínea a essas bactérias. Então, é um procedimento, pessoal, que o especialista tem que fazer, porque ele vai saber o que ele está fazendo, tá? Se você não demorar muito para acudir, você ainda não vai ter coisas irreversíveis, que são o quê? A destruição dos tecidos que deixam o dente fixo, né? Que estão lá na gengiva. Então, tem alguns tecidos, algumas estruturas que fazem com que esse dente fique durinho ali. Okay. Se a doença ainda não atingiu esses tecidos, não destruiu esses tecidos, você não tiver o abalo desse dente ou o abalo do dente estiver muito inicial, ainda é possível que os tecidos retornem à situação original. Dá para regenerar. Isso, e o dente se fixe. Quando não, realmente vai ter que extrair esse dente, o animal vai perder dentes, tá? E é uma coisa que a gente deve evitar realmente, porque não é isso que a gente quer, porque aí a gente está falando de uma doença, de uma condição irreversível, né? Agora, e para a gente evitar, pessoal? Para evitar, a escovação é sem dúvida a melhor medida, tá? A escovação, ela é o suprassumo, porque você vai lá frequentemente, com a maior frequência que você conseguir, remover. Então, formou uma plaquinha bacteriana, que a gente não está nem vendo, a gente vai lá, escova, remove, tá? Para você ter um hábito de escovação, tanto o seu quanto o seu animal, você tem que adquirir isso muito de início, né? Então, o filhotinho, ele tem que ser acostumado à manipulação da boca, porque não é uma coisa que os animais aceitam com muita facilidade. Para eles é estranho. Você tá, às vezes, brincando, assim, com o animal e você pega no focinho ou pega perto da boca, ele já refuga, né? Não gosta desse tipo de contato. Imagina colocar ali uma escovinha de dente, né? Apesar que para os pets, eu já vi, Andréia, você coloca como se fosse um dedal, é isso? Uma dedeira. É uma dedeira. Então, assim, o que tem de bacana nisso, né? Hoje, essa especialidade, né, esse crescimento da veterinária dentro da odontologia trouxe também para o mercado muitos produtos que são soluções e ajudam demais nesse processo de evitar a formação da placa bacteriana. Então, a escovação é essencial. Desde do começo da vida do animal, procure aos poucos ir mexendo na boquinha dele, tá?
sempre tem que ser associado a um momento de muito carinho, de brincadeira, não aquela brincadeira que o animal fica louco, excitado, correndo, não é essa brincadeira, né? É o carinho. Mas é o carinho, é no momento bem... do carinho, né? Toda vez que ele deixar, você mexer, nem que seja minimamente, assim, na boquinha, no dentinho. A Belinha demonstrando ao vivo que não gosta que pega na boca. Ela odeia que pega na boca dela. E eu tô assim, num processo todo de reconstrução de Belinha para deixar que ela deixe. Às vezes eu mexer no dentinho. Porque eu também, como proprietária de pet, né, mais do que veterinário falando agora, eu também não fiz esse estímulo desde ela de pequenininha, né? Sim. Para que ela aceitasse. Então ela acabou se mostrando uma cadelinha que tem propensão e agora eu tenho que lidar com esse problema. Então a gente tem que correr, né, atrás do prejuízo. E aí são a escovação, existem petiscos que têm essa finalidade de promover esse atrito. Alguns são bem específicos para o dente, então você vai dar. Sempre que você não conseguir escovar desses petiscos, o animalzinho vai roer e vai estar causando um atrito nos dentes. E existem produtos que tem mais especificidade ainda que você coloca na água do animal, tá? As pastas dentais e escovas dentais e a dedeira que você falou estão no mercado, são específicas para eles, então não use jamais o seu creme dental. Exatamente. Compre o deles, tá? Que tem toda a formulação específica para eles. Para criança já é diferente de adulto, né? Imagina no pet. Exatamente. Então, busque esses recursos e busque sempre com orientação de um médico veterinário especialista, de preferência, né? Para que ele te indique. Mas é importante a gente ter a consciência. E procure levar no especialista, né, periodicamente para ver se a saúde dos dentes e da boca está ok. Muito bem, Andréia. Que aula, hein? Aprendi muito aqui até agora. Quero mandar um abraço para a Érica Ferraz e também para a Flávia Sanches, que está acompanhando a gente aí na nossa transmissão. Obrigada pela audiência, viu? Vamos botar na tela um exemplo para o pessoal, né, que ainda não sabe visualizar isso, não está lembrando de como é, para poder mostrar ali, ó. A gente tem a foto da Tiffany, que é a cadelinha da nossa colega de trabalho aqui, a Ana, e ela cedeu aí pra gente. Olha só, aí tá em que nível, Andréia, podemos dizer? Tá no nível intermediário, né? Para um pouquinho, quase já avançando. A gente vê a placa bacteriana, ela ainda não tem muito tártaro lá nos últimos dentes, né? Nos molares, não tá aquela placa. Tem animal que fica com uma placa aí bem espessa, recobrindo todos os dentes. Está começando essa formação de mineralização naqueles dentes do fundo. Nos da frente a gente tem aquela placa mais amareladinha, né? Também começando aí. Então, a Tiffany, ela vai ter aí um sucesso nesse tratamento de boca, porque ele não está tão avançado. Poderia ter sido feito antes, tá? Esse é o momento ideal para buscar? Não. Se você conseguir buscar já a remoção de estudo antes de chegar nesse ponto, melhor. Mas ok, aí ela não vai perder nenhum dentinho. Vamos ver o depois da limpeza da Tiffany. Olha lá, Andréia, ficou bom. Então, olha só, perfeito, né? Tirou todas essas placas, a gente percebe aí áreas de sangramento, então isso pra gente ver que vai mexer com a boquinha realmente dele. O animal, ele precisa estar anestesiado para ele não sentir toda essa invasão, todo esse procedimento, porque dói, né? E existe todo um tratamento antes e depois para essa situação também, né, pessoal? É verdade. E por falar em tratamento, a Ourofino tem produtos da nossa linha, né, para poder atender isso, que é o Azicox 2 e o Maxican 2mg. Andréia, conta pra gente qual é o uso de cada um deles nesses casos. Então, esses produtos, eles são produtos terapêuticos, né? Quem vai indicar para ser usado é o médico veterinário, mas são ferramentas dentro da nossa linha que se encaixam perfeitamente nesse momento que a gente vai fazer o tratamento, né, das doenças periodontais, que é justamente a extração, a remoção do cálculo dentário. Então, o animal, ele já está com o processo inflamatório lá bem, né, instalado, adiantado. Eu vou mexer, eu vou ter que descolar essa gengiva, remover toda essa placa. Então, esse animal, ele vai precisar
de um anti-inflamatório que pode começar a ser dado antes do procedimento, tá? 1 ou 2 dias antes do procedimento, e vai continuar a ser dado depois do procedimento de remoção. Isso aqui vai garantir que seu animal não tenha dor, tá? E que todo aquele processo de recuperação da cirurgia da remoção seja muito mais fácil, seja muito mais tranquilo e rápido. Então, a Belinha já tava cheirando a caixinha aí. Não é Top Dog, esse viu? Aqui não é, meu amor. Não esse é Top Dog. Esse é um que não tem toda aquela coisa que você gosta. Olha lá, ó. Tá? Não tem. E o Azicox 2? Estão viciadinhos já. O Azicox 2, olha só que interessante esse produto. Esse produto, ele traz o Maxicam, tá? Que é o anti-inflamatório, junto com um antibiótico, que tem uma atuação muito forte nessas bactérias, que são as bactérias relacionadas à formação do cálculo dentário. Então, ele é uma outra opção, uma outra ferramenta que pode ser utilizado. Então, caso você queira, inclusive, associar, você pode fazer, o veterinário no caso, ele pode fazer o uso do Azicox 2, tá? E depois, caso ele queira continuar só com o tratamento anti-inflamatório, ele passa a utilizar somente o Maxicam. Então, o associado não é os dois juntos, é que um pode complementar o outro. E esse aqui é a administração completa, porque já dá a antibiótico terapia que é necessária, porque a gente vai mexer nessas bactérias, e já dá o anti-inflamatório que vai tirar a dor e vai tirar a inflamação. Muito bom. Muito prático. Exatamente. Andréia, o nosso tempo esgotou. Obrigada pela sua participação, por trazer sempre conteúdo muito esclarecedor para a gente. Inclusive, foi até o comentário aqui, ó, da Lucrécia Márcia Sotelo. Gosto muito dessas lives, são esclarecedoras, isso define, viu? Obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada pessoal que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado, né? Estamos sempre à disposição. E até o próximo ao vivo, onde traremos mais coisas interessantes. É isso aí, obrigada. E obrigada também para a Thaís Abrão Ribeiro, que estava acompanhando a nossa live aqui, juntinho com a André, com a PUC e com a Belinha. E todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Se tiver mais alguma dúvida aí, pegou o bonde andando aqui, pode deixar aí no inbox ou se não nos comentários, que a gente passa tudo para a Andréia depois, para ela poder responder para você, tá bom? Um grande abraço, consulte sempre o médico veterinário e siga as recomendações de bula dos produtos, hein? Até a próxima, tchau!